gente! Paz do Senhor! Pra quem não me conhece, meu nome é Poliana Guiar e estamos em mais um Papo de Casada! Legal! E, gente, estamos aqui mais uma semana com a minha cunhada! A Marisa! A Marisa, quem não viu o nosso vídeo de semana passada, volta. A gente vai deixar o link aqui também na descrição. Verdade, tá bem legal. Pra vocês voltarem lá e assistirem esse vídeo que a gente contou um pouquinho sobre o início ali do casamento, só um pouquinho. Só que hoje a gente vai contar a história desse processo até o casamento, né? Quando a gente se conheceu, quando a Marisa conheceu o meu irmão, quando eu conheci o Rafa, o processo de oração, que tem que orar. Amém. Processo de namoro, processo de noivado e de casamento, né? Como a minha amada cunhada casou primeiro do que eu, ela vai compartilhar um pouquinho do relacionamento desse processo, porque o relacionamento deles tiveram uma influência sobre o meu relacionamento com o Rafael também, de algo que eles decidiram do relacionamento deles, que eu já tinha no meu coração, e através deles aquilo só se confirmou. Mas a Marisa vai contar um pouquinho pra vocês, tá? Vamos lá, Marisa. Eu conheci o Guilherme quando eu tinha 16 anos. Conheci ele fora da igreja, eu não estava dentro da igreja, do meio cristão. Eu tava em festas, no mundo afora, e eu conheci o Guilherme. Só que até então a gente era tipo amizade, tipo oi, tchau, e cada um no seu canto, nada, não tinha algo assim, ai, nossa, que cara lindo, quero ele, vou ficar com ele, vou namorar. Não tinha isso. E aí nisso passou um tempo, a gente se encontrou num retiro. E a gente acabou se encontrando nesse retiro. E o Guilherme fez um propósito com Deus pra casar comigo. E eu sumi do mapa. A melhor coisa é quando você quiser orar por alguém, quiser ter um relacionamento com alguém, você começa a orar e a pessoa simplesmente some. E foi assim com o Guilherme mesmo. O Guilherme se interessou pela Marisa, ele começou um processo de oração pra ela. E ela tava indo na igreja, ela tava começando a participar. E a Marisa simplesmente desapareceu, ela sumiu, ela tomou um chá de sumiço. O Guilherme orou e expulsou a menina da igreja, ela sumiu. É verdade. E aí, desse tempo que eu fiquei lá fora, eu acredito, assim, que tudo é um propósito de Deus. Então, Isso é tudo que verdade. aconteceu, teve tudo um processo hoje pra gente estar maduro no nosso casamento. Talvez não seria naquela hora, a gente estaria maduro o suficiente, nosso casamento não teria sido tão bênção como é agora, Isso, né? Talvez não era o tempo correto também, Não né? era o Não era o tempo tempo de correto. Deus. Talvez porque ele não entendeu o tempo de espera Isso. também. E às vezes a gente precisava passar por um tempo de amadurecimento, né? Pra você estar preparada, pra ele estar preparado pra então entrar no relacionamento, né? É verdade, e eu entendo hoje, porque naquele tempo eu era totalmente imatura, então hoje eu entendo. E a gente foi se encontrar depois, 5 anos depois, que aí eu fui num outro retiro pra me firmar mesmo a aliança com Cristo e viver nos caminhos certos, não viver mais aquela vida errante, e aí onde a gente começou a ter uma amizade. O Guilherme naquela época tava solteiro e a gente começou a ter uma amizade, conversar e tal. E aí começou tudo, entendeu? Mas assim, eu lutei muito pra não namorar com ele, não gostar dele. Eu lutava muito por esse sentimento, porque eu não queria gostar dele, eu não queria ele. A gente sempre quer aquele cara, né, maravilhoso. Dos tudo. sonhos. Nunca, o que o Senhor tem pra gente é muito além do que a gente sonha, né? Oh, fala com É verdade. E na verdade era um tempo que eu tava muito assim, sossegada, eu não queria ninguém, tava muito de a boa. Marisa estava tendo um relacionamento com Deus. Esse era um tempo, Isso. né, de solteiro, se dedicar a Deus. Porque também existe esse momento, né, que a gente tem que parar. Opa, não Sim. é o momento ainda. Não tô me sentindo confortável pra isso. Então eu vou buscar no Senhor. Meu verdade. tempo de relacionamento com Deus, né? É uma dica, quanto mais perto de Deus você tá, mais você estiver desligado em querer um relacionamento, mais Deus vai te acrescentar e quanto menos esperar vai arrumar alguém. Isso é verdade. Uma frase que eu vi há muitos anos atrás que dizia assim, ó. Pra você encontrar uma mulher, ela tem que estar muito bem escondida no coração de Deus. É verdade. Na verdade, você tem que se esconder. Você, mulher, tem que se esconder no coração de Deus. Porque um homem, que se ele quiser te encontrar, ele vai te achar em Deus. E não existe nada melhor do que você ter um relacionamento fundado, firmado já na base, que é Jesus, né? É verdade. Não existe nada melhor. A confiança que você gera, a fidelidade que você tem com Deus, você acaba descansando, você acaba não se verdade. preocupando tanto com isso. Você deixa Deus trabalhar, que você sabe. E eu tava totalmente Isso, desligada. você e sabe que Deus dá o aconteceu. melhor, daí quando a gente não fica Verdade. tipo, ai, eu quero. Quando a gente entrega pra Deus, Deus faz. Aí depois desse período, aí depois de tanto relutar, depois de tanto relutar por esses sentimentos, tanta incerteza se era, se não era, porque eu não queria mais sofrer, eu queria algo certo mesmo. Então assim, depois de relutar muito, orar muito, assim,
depois de muitas pessoas, eu conversar com muitas pessoas também, líderes, pessoas mais experientes também, é uma dica de conversar com bastante pessoas experientes também, né? E depois disso eu acabei aceitando, assim, um período de namoro. Só que assim, ó, no namoro eu não amava ele, não gostava dele, assim, profundamente. Foi um período bem difícil pro Guilherme, porque o Guilherme, assim, ele era completamente apaixonado por mim, claro. Tá! É verdade, Guilherme? É que, gente, uma pessoa assim linda e maravilhosa, né, meu... Não tem como, não tem você como, vai né? chorar. Esse rosto de Barbie, tá focando no rosto de Barbie. Então, brincadeiras à parte, depois de um ano, mais ou menos alguns 8 meses, 9 meses, eu não lembro, eu comecei a orar, assim, pedindo pro Senhor que colocasse uma chama de amor em mim, que eu gostasse dele, que se ele fosse a pessoa certa pra minha vida, eu queria amá-lo mesmo. E Deus, numa oração, Deus falou que amor é uma decisão, paixão vem e passa. Deus só falou aquilo pra mim e eu fiquei, tipo, sem entender aquilo, né? Eu pensei, nossa. Aí depois me caiu a ficha que eu tinha que decidir amar ele, que não era eu pedindo pra Deus colocar o sentimento de amor por ele. Você tinha que tomar uma decisão, né? É uma decisão, porque, tipo assim, Deus já havia colocado ele no meu caminho. Agora, a decisão era minha de amar como ele fosse, com as indiferenças e como ele era, né? E ali começou assim, aí dali as coisas, nossa, gente, melhorou muito, assim. Sim, a gente começou a ter um namoro mais abençoado. Pra quem não sabe, eu e o Guilherme, a gente se beijou só no altar. Eu fiz um propósito com Deus antes de beijar meu marido só no altar. Se vocês quiserem a história completa aqui, comenta. Como é que foi isso? Que é muito legal essa história. Foi muito interessante. Foi difícil, mas valeu muito a pena. E aí depois de um ano, a gente resolveu casar. E no dia 25 de agosto, a gente acabou casando. E deu tudo certo e, foi lindo, gente. Lindo, foi é verdade. Lindo. Mas eu contei meio resumindo assim, mas se vocês quiserem saber a história completa mesmo, comenta aqui. Entra em contato pra gente tá falando desse testemunho, porque foi um testemunho... foi lindo, gente. Se você quiser ver fotos, foi maravilhoso, né? Você chorou bastante, lembra? Deus, foi um testemunho muito legal. Não teve quem não se emocionou com a história, né? Porque a gente tinha visto o processo que eles passaram. Então, ver a conquista deles foi muito gratificante. Fez até uma homenagem, lembra? Eu cantei, pô. Gente, ela fez uma música. Eu editei uma música ali, né? Eu não sei se a gente tem vídeo, mas se vocês quiserem, cara, a gente... eu acho que eu não tenho vídeo. Foi lindo, foi muito lindo. A gente chorou muito, eu chorei muito. Foi muito emocionante, gente. Foi muito, assim, um dos casamentos quase mais lindos que eu já vi, porque foi muito, muito, muito emocionante. Se eu achar foto, tu quiser isso, botar ali daí na eu tela. coloco se eu conseguir achar foto. Isso eu não prometo, porque, né, não sei. Mas... E daí, olha só, nesse processo, no meu processo de conhecer o meu esposo, né, o Rafael, foi algo, assim, bem interessante. Porque como eu me converti, comecei pra igreja muito nova, comecei ali com meus 12 pra 13 anos, comecei a servir a Deus. Eu sempre fui uma moça muito obediente aos meus pais, assim, né? Ao contrário de mim, ela foi sempre a mais certinha. Eu sempre obedeci aos meus pais, sempre. Porque eu entendi aquele versículo na Bíblia, né? Honrai pai e mãe para que seus dias sejam acrescentados na terra. Então eu queria viver muito, eu quero viver muito, então eu sempre honrei aos meus pais. Porque assim, eu vi tudo que eles já passaram na história deles. E eu não queria passar e cometer os erros que eles cometeram, né? A gente quer aprender com o erro dos outros, a gente não quer errar, mas a gente erra mesmo assim. E o Rafael, ele foi meu primeiro namorado. Quando eu conheci o Rafa, a gente frequentava o mesmo ministério. E o Rafael, quando ele chegou na igreja, ele não tinha nada a ver com o tipo de homem que eu idealizei na minha cabeça, né? Nem o jeito de ser, nem fisicamente, nada. Mas o que acontecia? O que aconteceu, né? Eu ministro louvor e a gente sempre quando a gente ministra louvor, a gente acaba conhecendo quase a igreja toda, né? E eu acabei conhecendo o Rafael. Tanto que a minha cunhada, né? Hoje minha atual cunhada, ela era muito amiga minha. E ela chegou pra mim e me disse assim: Poli, você poderia, né, namorar o meu irmão, orar pelo meu irmão. E eu repreendi em nome de Jesus. Eu falei, tá cancelado, Senhor, eu não quero. Eu falei assim, eu não quero. E ela ainda falou pra mim assim, ó: quem gospe pra cima, cai no meio da testa. E dito feito. Caiu no meio da testa, mas bem certeiro, assim, né? E o meu processo com o Rafael foi, assim, um processo dolorido, complicado. Porque
como eu sabia que ele não estava firme em Deus, e em um certo momento eu vi que ele estava gostando de mim e ele ia na igreja, ele conversava, né? Só que ele não ia na igreja por Deus, ele ia por mim. E daí neste momento eu já comecei a entregar pra Deus. Eu falei assim, não, peraí. Eu quero alguém que ame primeiramente a Deus e depois a mim. Porque eu sei que se ele amar a Deus, ele vai amar a noiva, vai amar a mulher dele como se fosse a noiva de Cristo. Porque quem conhece a palavra sabe que o Vai te homem... trocar por qualquer coisa. Isso, o homem tem que amar a esposa, tem que amar a mulher dele como se fosse a noiva de Cristo. Tem que ter um cuidado, tem que ter um zelo. Então eu sabia que eu queria alguém que amasse primeiramente a Deus. Porque eu sei o chamado que Deus tem pra minha vida, que é servir a Ele, é viver dele, E né? você não queria errar, né? Eu não queria fugir desse propósito, então eu orava durante a noite de madrugada, fiz propósito de oração, chorei muito porque eu dizia, Senhor, se não for da tua vontade, arranca, tira de mim. Porque, ainda repeti essa frase, eu sei que ninguém morre de amor. Até hoje eu não vi ninguém morrer de amor. E não vai ser eu que vou morrer de amor agora. Falei, não, eu vou orar, eu vou buscar em Deus, eu confio, eu sei o Deus que eu sirvo. E eu entreguei tudo na mão de Deus. E era muito engraçado, porque daí o meu coração começou a ficar balanceado, eu comecei a gostar dele. De madrugada eu escutava minha mãe.